Amém. Novamente eu saludo os irmãos e as irmãs que se agregaram há pouco, Carolina, Elga, muito bem-vindos. Também saludamos os nossos amigos, famílias e irmãos em Cristo que também podem nos acompanhar por esta plataforma, por Facebook. Somos Igreja Villa Los Sauces, Temuco, sul de Chile. Assim que invito a nós outros, temos um tempo, a hora de meditar na palavra. Nós outros, conjuntamente com a pastora, pedindo direção para o Senhor de que predicar em cada oportunidade, pero muito em particular, quando estávamos já havíamos decidido que íamos predicar sobre família, que íamos tocar nesse tema, desde que naquele momento que tuvimos o encontro de matrimônio, incluso antes disso, o Senhor tem nos desafiado de diferentes maneiras a tratarmos o tema de família. E assim eu invito a vocês que podemos juntos meditar no que o Senhor e o projeto de Deus para a família, aquilo que nós outros somos hoje como padre, aquilo que nós outros somos hoje como madre, como família, como atuamos, qual é a nossa cultura familiar e como nossa cultura familiar tem logrado impactar ou não tem a vida de nossos filhos, a vida de toda a nossa família e, por que não dizê-lo, a vida de nossa sociedade. Sabemos que família e falar sobre família hoje é todo um grande reto, certo? Escutamos a diário tocar em família, pela cultura dos nossos tempos e o próprio conceito e definição de família ha cambiado radicalmente nos últimos tempos. Sobretudo hoje, nos tempos em que nós outros vivemos. Eu vou compartilhar a pantalla com vocês, por se acaso, se não verem, me ajudem, por favor, ok? Eu vou compartilhar a pantalla. Um momentito no mais. Estão vendo? Ok? Então, abram suas Bíblias, que se vocês querem nos acompanhar, eu tenho listo o texto projetado aí também. Família, ou o princípio da bendição de Deus para nossas famílias. Ou poderíamos incluso cambiar esse título e poner família, o princípio da bendição de Deus para a nossa sociedade. Em Josué, capítulo 24, 14 e 15, temos a palavra aqui de um homem, de um líder que tinha a responsabilidade de guiar o povo de Deus hacia a terra prometida. E ele faz essa promessa e desafia a congregação de Israel através dessas palavras. Ele diz: temei a Jeová e servi-lhe com integridade e em verdade, e quitai de entre vós outros os deuses. E se mal vos parece servir a Jeová, escorrei hoje a quem servais. Se a los deuses a quem serviram vossos padres, quando estiveram ao outro lado do rio, ou a los deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Pero eu e minha casa serviremos a Jeová. Amém? Pero eu e minha casa serviremos a Jeová. Ou seja, a autoridade máxima que Deus colocou sobre a nação, sobre esse povo, diz publicamente e diz para todas as autoridades ali instituídas, diz para os ancianos, para os jovens, para os ninhos, para os matrimônios, assume um compromisso delante da congregação e delante de Deus, e diz: eu e minha casa serviremos a Jeová. Como eu disse antes, falar sobre família hoje é todo um grande reto. E nós outros somos bombardeados a diário com filosofias e ideologias que afrontam a vontade de Deus com respeito à família, com respeito aos nossos filhos, com respeito ao matrimônio. Pelo que nossa sociedade defende e vive hoje em relação à família, não é e não pode cambiar no que Deus ha determinado em sua palavra. O homem, hoje, se cambia seus hábitos, cambia sua cosmovisão, sua cultura, pero a palavra de Deus permanece para sempre.
Deus é o mesmo ayer, hoje e lo será eternamente. Amém? E sua palavra não vai cambiar. Pelo ciclo do ciclo, Deus não vai cambiar. E a família é para Deus o centro mesmo da sociedade. A família é onde os fundamentos de tudo aquilo que nós outros criamos e vivimos. São os pilares de condutas para a nossa sociedade, para os nossos bairros, para a nossa cidade. A família é o lugar onde uno aprende a viver em comunidade, a viver e respeitar seus padres, seus abuelos, seus irmãos, seus primos, seus tios. Onde uno aprende a se comunicar com os demais, aprende a escutar a opinião dos demais, aprende a exponer também aquilo que nós outros creemos e aquilo que nós outros pensamos. É onde uno aprende a respeitar a autoridade, e a primeira autoridade instituída por Deus sobre a vida de nossos filhos somos nós outros, os padres. A primeira autoridade instituída por Deus é onde uno aprende os códigos morais de nossa sociedade, de nossa cultura. É onde uno aprende a ser parte desta sociedade e aprende as responsabilidades próprias de um cidadão ou de uma cidadã. Agora, todo o mencionado anteriormente e tudo o que nós outros somos como pessoas hoje e como sociedade é um reflexo de aquilo que hemos vivido e aprendido em nossos hogares. Um pastor dizia quando predicava sobre família: se um matrimônio fracassa, fracassa a família. E se a família fracassa, fracassa a sociedade. Mira que pensamento! Se um matrimônio fracassa, fracassa a família. E se nossa família fracassa, fracassa a nossa sociedade. Porque se nós outros somos base, somos o fundamento, Deus instituiu a família para ser de bendição em meio ao contexto em que vive. Para ser de bendição em meio à realidade em que vivimos hoje. E com relação ao que hemos aprendido em nossos hogares, a grande drama que temos hoje é que há muitos estimados, os padres já não ensinam a seus filhos. E é um delegado na educação e na formação de los filhos a estranhos, a ninheiras, a tutores, a la escola ou a la universidade. Não hemos assumido a responsabilidade que Deus ha delegado para nós outros. Hemos descuidado dessa responsabilidade. Pero, para Deus, a família como base da sociedade é o lugar onde os filhos devem ser ensinados. E é agir onde seus valores devem ser fundamentados em la palavra de Deus, em la vontade de Deus, e seu caráter conformado pela vida e conduta de seus padres, por aquilo que seus padres han aprendido de Deus, por aquilo que seus padres han experimentado com Deus, pela aquela experiência que nós outros hemos tenido com Deus. E através de nossa própria conduta, ser instrumento poderoso nas mãos de Deus, na formação de nossos filhos e filhas. Então, conforme lo afirmado anteriormente, há uma labor e uma responsabilidade que os padres não podem evadir. E tampouco podem delegar para que outros hagam, para que outros cumpram aquilo que é responsabilidade nossa, aquilo que é responsabilidade que Deus ha delegado a cada padre e a cada madre. Aqui no texto, temos o exemplo de um homem líder que decide a ser de seu hogar, que decide a ser de sua família, um hogar de serviço, de adoração e de fidelidade a Jeová. Amém? Ele diz: eu e minha casa serviremos a Jeová.
Ustedes decidam a que Deus vão servir. Se ustedes vão seguir adorando os deuses dos amorreus, os deuses do lugar onde ustedes habitam, os deuses que seus padres adoraram. Pero aunque ustedes hagam isto, eu como líder decido que eu e minha casa, meus filhos, minha família, serviremos a Jeová. Ali será um centro de adoração. Ali será o centro do mover de Deus em minha vida e na vida de minha família. Ali será um centro do mover de Deus em meio à realidade e contexto em que Deus nos ha colocado a viver. É uma responsabilidade nossa, estimados, e nós outros não podemos delegar para que outros cumpram a labor que Deus ha confiado a nós outros mesmos. Não podemos assim. Ora, podemos imaginar como seriam hoje nossos hogares se cada homem, se cada padre assumisse a responsabilidade de ensinar, instruir, educar e guiar seus filhos. Se cada homem, cada padre assumisse a responsabilidade como sacerdote de seu hogar. Se cada padre dedicasse tempo para estar com seu filho e com sua filha, e aproveitasse cada oportunidade para traspassar sua fé, para traspassar seus valores e para falar das maravilhas que Deus ha hecho em sua vida e na vida de seus antepassados. Podemos imaginar? De que maneira nós outros lograríamos impactar nossa sociedade se de hecho vivemos a responsabilidade que Deus ha delegado a nós outros? E a responsabilidade quando eu hago publicamente um voto de dizer, de eu consagro minha casa, de eu dedico minha casa ao serviço do Senhor? O interessante é que o que Deus precisamente havia demandado dos padres. Se acordam de Deuteronômio? É um texto que usamos sempre. Capítulo 6, do versículo 6 adiante, diz: e estas palavras que eu te mando hoje estarão sobre tu coração, e las repetirás a tus hijos, e hablará de ellas estando em tu casa, e andando por o caminho, e ao acostar-te, e quando te levantes, e las atarás como uma señal em tu mano, e estarão como frontales entre tus ojos, e las escreverás em los postes de tu casa e em tus puertas. Família como um centro de adoração e serviço hacia Jeová. Aqui, Deus mesmo nos dá a fórmula, nos dá a diretriz para a formação e a educação de nossos filhos e filhas. E a responsabilidade ligada por Deus recai sobre nós outros, sobre os padres e madres de nossos filhos, recai sobre nós outros. Não é para os educadores, não é delegada para ninheiras ou para tutores, não é para o Estado, seja ele o Estado israelí, seja o Estado chileno, seja o Estado brasileiro, seja o Estado alemão, o Estado estadunidense, por mais desarrojado que seja o Estado, não. Deus delega aos padres a responsabilidade da criança de seus filhos. Não é para a escola e tampouco para a universidade. Tampouco é para um amigo ou para um profissional qualificado, para um especialista em la niñez. Não, a responsabilidade é para os padres. Deus demanda de los padres essa responsabilidade da criança de nossos filhos. Recai sobre nossos ombros. 3 coisas eu quero destacar desse texto em Deuteronômio. A primeira, estas palavras que te mando hoje estarão em tu coração. A segunda,
E essas palavras que estarão em tu coração, las repetirá a tus hijos, e abrará de ellas para ellos. E la terceira, e las atará e las escreverás. Agora, para entregar algo para alguém, para entregar algo para os nossos filhos, para entregar algo para a nossa família, uno tem que receber e aprender de Deus, para ser de bendição para sua família, para impactar e marcar a vida de nossos filhos, e por que não dizer, para impactar a vida de nossa sociedade hoje. Nós outros temos que aprender de Deus a diário, temos que receber de Deus a diário, temos que reter a palavra que Deus ha ministrado em nossas vidas, aquela experiência que nós outros hemos tenido com o Espírito Santo de Deus, para ser instrumento e bendição em nossos hogares e para nossa sociedade. Amém? Uma coisa, estimados e estimadas, é ensinar teorias fundamentadas em conhecimento humano, é ensinar filosofia e ideologias humanas. Outra coisa é transmitir aquilo que he vivido, aprendido e aquilo que eu he retenido em meu coração. É transpassar aquilo que é aprendido de Deus, aquela experiência que eu he tenido com Ele através da palavra, através da presença dEle em minha vida, e aquilo que Ele ha demandado de mim em Sua palavra. E quando eu lo hago em obediência à Sua palavra e à Sua vontade, eu lo hago porque he retenido, porque eu mesmo he guardado suas ensinanças em meu coração, eu la he guardado. Estas palavras que te mando hoje estarão em tu coração. Uno tem que receber de Deus para ser instrumento e bendição para a vida de outros, para bendecir sua família, para bendecir seu hogar. Minha casa como um centro de adoração e serviço a Jeová. Para que isso aconteça, eu tenho que receber a diário de Deus e tenho que reter essa ministração do Senhor em meu coração. Eu não posso entregar aquilo que eu não tenho, estimados e estimadas. Eu não posso falar só de teoria, só daquilo que eu he escutado de Deus, só daquilo que eu he escutado através do pastor, do missionário, do maestro ou maestra. Eu mesmo tenho que ter experiência com Deus para ser instrumento e bendição para meu hogar e minha família. E nós outros aí temos que traspassar aquilo que hemos retenido e aquilo que hemos aprendido de Deus. Aqui Deus nos dá a forma eficaz para ter autoridade e impactar, marcar a criança e a vida de nossos filhos. Aquilo que eu retenho é precisamente aquilo que eu devo ensinar a meu filho. Aquilo que está guardado no profundo de meu coração, aquele mover de Deus em minha vida, é que eu tenho que ensinar para meus filhos de uma maneira contínua, a diário, estando em casa, levando eles a passear no mall, levando eles na praça. Quando eu retorno para minha casa, ao despertar, ao acostar-me, hablar das maravilhas que Deus ha hecho em meio de nós outros e da maneira como Ele ha atuado com poder e em misericórdia em nosso favor. Amém? Mira o que Deus mesmo expressa em sua palavra. Pero estes és o pacto que harei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, disse Jeová, darei-me lei em sua mente, e lá escreverei em seu coração, e eu serei a eles por Deus, e eles me serão por pueblo. Estimados, é Deus mesmo quem expressa que Ele mesmo escreverá nas tábuas de nosso coração aquilo que Ele tem para a nossa vida, aquilo que Ele tem preparado para nós outros, e Ele mesmo estará com nós outros, habitará nos nossos hogares, habitará nas nossas igrejas, habitará em meio ao seu povo, onde quer que seu povo esteja. Onde quer que nós outros estejamos, a presença, o cuidado e a fidelidade de Deus será com nós outros, estando em casa e estando fora de casa.
No segundo, e las repetirás a tus hijos, e hablará de ellas. Aquilo que retenemos em nosso coração deve ser o tema de conversação todos os dias, tanto dentro como fora de casa, desde as primeiras horas do dia hasta antes de acostar-se. Pergunto, qual sido o tema de conversação em tu hogar? Qual sido o tema de conversação com tu filho? Qual sido o tema de conversação diário com tua família? A palavra diz, porque de la abundância do coração, habla nossa boca, daquilo que nós outros hemos guardado, daquilo que está rebosando em nosso coração, daquilo que está fluindo em nosso coração, abra nossa boca, e isso nós outros temos que passar diário para nossos filhos. Temos que marcar a vida deles com a palavra de verdade, com a vontade de Deus expressada em sua palavra. O texto diz, e las repetirás, estando em tua casa, andando por o caminho, como eu disse, indo, quando vai com tu filho na praça, com tu filha na praça, quando vai com tu irmão na praça, qual é o tema de conversação? Ao acostar-se, quando coloca tu filho ou tua filha na cama, quando vai bendezer sua vida, quando vai orar por eles, ali também acordar da palavra do Senhor, ali mencionar versículos bíblicos, ali mencionar o que Deus ha ministrado em tua vida e o propósito que Deus tem para a vida de tu filho e para o futuro dele. E quando te levantes, ou seja, em todo o tempo, continuamente ensina, exorta e predica a palavra para tus filhos, amém? Em todo o tempo, estimados. E tenho uma ideia implícita aqui, é que os padres irão dedicar tempo a seus filhos e filhas. E ao dedicar tempo, terão a oportunidade de ensinar-lhes, de instruir, de guiar e de impactar suas vidas. Nós outros hemos dedicado tempo para os nossos filhos, pelo tempo de qualidade, onde nós outros escutamos o que eles estão enfrentando em sua idade, em seu momento específico, em meio à realidade e contexto que eles estão vivendo na escola, lá no liceu, na universidade. Temos tempo de qualidade para escutar o que eles pensam acerca da família, o que eles pensam acerca de Deus e da vontade de Deus. Aqui tem uma ideia implícita que nós outros devemos dedicar tempo aos nossos filhos e aproveitar esse tempo para instruí-los, para ensiná-los e para guiá-los, conforme a vontade do Padre. Amém? E no terceiro, permisso que me deu calor. E no terceiro, e las atarás e las escreverás. Mira, aqui há outro princípio. E o primeiro princípio que aparece aqui é para memorizar a palavra de Deus. Pero é aún mais profundo que uma simples estratégia de memorização. Aqui também está o princípio de que temos que meditar continuamente na palavra. Cada vez que lá veio, cada vez que lá leio, cada vez que me deparo com a palavra, é uma oportunidade de ser ministrado, de aprender do Senhor, experimentar a presença de Deus em meu hogar, de experimentar a presença de Deus em minha vida. É também uma oportunidade para ser corrigido e para ser guiado por a palavra de Deus, para ser ensinados. Mira o que Paulo diz para Timoteu, em 2 de Timoteu, capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura, ou seja, do capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, hasta o capítulo 22 de Apocalipse, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redaguir, para corrigir e para instruir em justiça.
É uma oportunidade para toda a família, para que toda a família seja ensinada, instruída e corrigida por la palavra do Senhor. Estimados, aqui também o princípio não é criar regras ou formulismo religioso, não é criar uma regra religiosa, não. O princípio é meditar continuamente na palavra e por la palavra provar da presença manifesta de Deus em minha vida, provar da presença manifesta de Deus em meu hogar, provar da presença manifesta de Deus em nossa sociedade hoje. Ao meditar continuamente na palavra, sua presença é fonte de todas as bendições espirituais. Sua presença é os que nos dá segurança que nosso hogar, que nossa família, que a vida dos nossos filhos pertence a Deus. Sua presença é aquilo que Deus mesmo manifesta em sua palavra, como lemos há pouco em Jeremias capítulo 31, que ele deseja habitar em meio a seu povo. Ele quer ser parte de nossas vidas hoje, em todo o tempo. Ele quer ser parte em nossos hogares, ele quer ser parte em nossa família. Então, se declaramos como Josué, eu e minha casa serviremos a Jeová, vamos estar cumprindo aquilo que Deus tem preparado para nós outros. Vamos estar sendo de nosso hogar um centro de adoração e de serviço ao Senhor. Pero mais aún, vamos experimentar continuamente da presença dele em nossos hogares. Volvendo à afirmação de Josué, eu e minha casa serviremos a Jeová. Agora, é fácil dizer tanto publicamente como no íntimo, eu e minha casa serviremos a Jeová, pero nós outros temos que viver isso que declaramos. Temos que dedicar tempo à família. Temos que assumir a responsabilidade deste compromisso, primeiramente com o Senhor. Assumindo esse compromisso com o Senhor, automaticamente eu estou assumindo um compromisso com a minha família e com meus filhos. Quando eu decido e declaro que eu e minha casa serviremos a Deus, serviremos a Jeová, estou assumindo um compromisso público, pero mais aún, estou assumindo um compromisso com o próprio Deus, de serviço, de dedicação, de consagração, tanto de minha vida como de meu hogar, solamente a Ele. Consagrar minha família para ser propriedade exclusiva de Deus. Minha vida e minha família é propriedade exclusiva de Deus, e isso nós outros temos que viver hoje, estimados e estimadas. Nossa sociedade necessita de uma igreja poderosa, nossa sociedade necessita de uma igreja que vive na dependência de seu Deus, que tem experiências a diário com o Espírito Santo de Deus e que é ousada para seguir predicando em meio ao contexto e a realidade que vivimos, das maravilhas que Deus ha hecho em nossas vidas e em nossos hogares. Só assim nós outros seremos instrumento e bendição para os nossos tempos. Só assim nós outros vamos enfrentar toda oposição e toda oposição que o inimigo se levantar contra nós outros, incluso todas as leis que forem aprovadas hoje, não serão impedimento para que nós outros possamos experimentar a presença manifesta de Deus. Nós outros temos que viver isso e temos que buscar essa presença manifesta a diário. Eu não posso declarar minha casa a Jeová e descuidar minha família e a criança de meus filhos. Não posso fazê-lo, estimados. E se nós outros hemos feito isso, é tempo de pedir perdão ao Senhor, e é tempo de pedir perdão incluso para os nossos filhos e reconhecer para eles que hemos negligenciado o que Deus ha demandado de nós outros.
Temos que ser ousados sempre a reconhecer quando nós outros falhamos, e se hemos falhado contra Deus, e se hemos falhado contra o Senhor, temos que nos humilhar na presença dEle, pedir perdão tanto para Ele como para os nossos filhos, pedir perdão que para as nossas esposas, porque hemos descuidado aquilo que é mais importante e mais relevante. Com relação à família e nossos filhos, estimados e estimadas, eu estou convencido que muitos dos problemas que temos hoje em nossa sociedade é consequência da negligência dos padres em la formação de seus filhos. Não é consequência das leis novas que estão sendo criadas. Não é a consequência de todo esse mover satânico em nossa sociedade, não. É responsabilidade nossa. E nós outros temos que assumir essa responsabilidade e tomar esse reto, tomar essa responsabilidade na dependência do Senhor, tomar as rédeas de nosso hogar e de nossos filhos. E com ousadia, seguir ministrando palavra a diário sobre suas vidas. Seguir imponendo manos sobre eles, bendecindo seu futuro, bendecindo sua família no futuro. O caráter de nossos filhos, estimados e estimadas, não deveria ser resultado da cosmovisão, da cultura de nossos dias. O caráter de nossos filhos deveria ser consequência de nossa cultura familiar. Eu vou repetir. O caráter de nossos filhos deveria ser consequência de nossa cultura familiar. Deveria ser consequência daquilo que vivíamos em la intimidade de nossos hogares, daquilo que nós outros estamos ensinando para os nossos filhos, daquilo que nós outros estamos ministrando a diário sobre suas vidas. Ora, pergunto novamente, que nossos filhos e filhas estão aprendendo em la intimidade de nossos hogares? Que valores nós outros, como padres, hemos ensinado e estamos transpassando para os nossos filhos? Que tremenda responsabilidade temos! Que tremenda responsabilidade o Senhor ha delegado sobre nós outros! Pero não devemos olvidar que foi Deus mesmo quem nos delegou essa responsabilidade. E como padres, devemos buscar em Deus a fortaleza, a graça, a sabedoria, a perseverança e sua direção para cumprir esta tão importante labor. Em Deus devemos buscar sabedoria, graça, ousadia. Devemos buscar da presença dele a diário e ser instrumento para nosso hogar e para a vida de nossos filhos. E tampouco devemos olvidar que foi Deus mesmo quem decidiu bendecer as famílias. E a partir de elas, bendecer nossa sociedade e todas as nações. Deus tem um anelo de ver nosso hogar como um centro de adoração e serviço hacia Ele e hacia a comunidade, porque muitas vezes nós outros quedamos somente nos servir a Deus e nos olvidamos que temos que servir também nossa comunidade, devemos sim servir nossa sociedade. Mira quando Deus chama Abraão, mira como ele termina o versículo 3. E serão benditas em ti, Abraão, todas as famílias da terra, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Estimados, nossa casa como um centro de adoração e serviço ao Senhor tem que ser também um centro de serviço e bendição para a nossa sociedade hoje. E isto implica também 3 coisas eu quero destacar. E a primeira implica a responsabilidade. Não podemos, estimados e estimadas, não temos o direito a descuidar nossa casa, nosso hogar e filhas. Nossa casa é a primeira escola de formação integral para nossos filhos e filhas.
E nós outros somos os primeiros responsáveis em la educação e formação deles. É a partir de nosso hogar, é a partir daqueles que eles escutam e têm vivido na intimidade com os outros. É a primeira escola de formação integral e nós outros não podemos descuidar isso. Em casa, eles deveriam aprender acerca de Deus e sua vontade. Em casa, eles deveriam aprender valores éticos e morais, fundamentados em la palavra e em la vontade de Deus. Em casa, eles deveriam aprender a viver em comunidade. E isso também implica respeitar ao próximo, mas também respeitar a si mesmo. Respeitar a autoridade instituída por Deus e respeitar também as instituições. Respeitar também a vida, pero como já lo mencionei antes, respeitar as autoridades instituídas por Deus, e isso empeça em nosso hogar. Eles têm que aprender a respeitar nossa autoridade como padres, e isso é labor que nós outros devemos ensinar a eles, porque eles não vão aprender porque sim. Eles vão aprender quando nós outros dedicamos tempo a eles, quando nós outros assumimos a responsabilidade e passamos tempo com eles a diário. Implica também dedicação. Temos que dedicar tempo para nossas famílias, para nossa casa, e investir tempo em la instrução e la educação de nossos filhos e filhas. Pero não está demais recordar que temos que ser coerentes com aquilo que declaramos, com aquilo que ensinamos e com nossa forma de viver. Não basta somente ter autoridade e usar essa autoridade que sai de maneira equivocada. Por exemplo, coisas são assim. Não basta ser autoritário. Se as coisas são assim, nós outros temos que nos dedicar a explicar por que as coisas são assim. Por que não? Por que sim? Por que podemos fazer e por que não podemos fazer? Temos que dedicar tempo, estimados, isso. Sim, para nós outros é uma labor. Pero temos que dedicar esse tempo de explicar para eles. E não olvidar que os ninhos também aprendem vendo como nós outros somos e como nós outros atuamos. Não somente aprendem quando nós outros ensinamos, pero nossa conduta muitas vezes abram com mais poder e autoridade do que nossas palavras. E tampouco devemos olvidar que nós outros somos para eles os modelos. Nós outros somos referentes e, ademais, somos admirados por nossos filhos e por nossas filhas. É precisamente por isso que temos que aproveitar cada oportunidade, aproveitar sua criança e dedicar tempo em la formação de eles, passar tempo com eles. E no terceiro, implica retener a palavra. E lo menciona aqui como terceiro, pero és o principal, és o mais relevante. Para que eu e minha casa sirva a Jeová, é indispensável o meditar continuamente na palavra do Senhor. E é também indispensável a obediência à sua palavra e à sua vontade. E ao meditar na palavra do Senhor, retenê-la em nossos corações. Gravá-la nas tábuas dos nossos corações. E clamar para que o Senhor obre com seu poder em nossas vidas, clamar para que o Senhor haga transbordar, haga abundar esta palavra para ser instrumento e bendição para os nossos hogares, para a vida de nossos filhos e para a vida da nossa sociedade hoje. Quando meditamos, quando retenemos e quando obedecemos a palavra de Deus, vamos sim experimentar dela presença manifesta de Deus, tanto em no personal como em nossas casas. Vamos provar do cuidado de Jeová sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Vamos experimentar dela misericórdia de Deus e de sua direção sobre a vida de nossos filhos.
Vamos experimentar de todas as bendições espirituais para as nossas vidas, para as nossas famílias hoje, e para o futuro. E novamente reitero, e por que não dizer para a sociedade em que nós outros estamos inseridos hoje, para ser instrumento e bendição nas mãos do Senhor, para bendecir os nossos vizinhos, para bendecir nossas comunas, para bendecir nossa nação. Estimados e estimadas, Deus aún está buscando homens e mulheres de valor hoje. Deus aún está buscando homens e mulheres que assumam o reto, que assumam sua responsabilidade como padre. Deus está buscando que sejam fieles a Ele e que sejam fieles à sua palavra. E assim contrarrestem toda essa corrente maligna da cosmovisão, da cultura de hoje, da cultura de nossos dias, entregando todas as ferramentas, todas as ensinanças e instruções para formar e capacitar nossos filhos, que consagrem suas vidas e sua casa ao serviço de Deus. Amém? Deus aún está buscando homens e mulheres que consagrem sua vida e que consagrem sua casa como um centro de adoração e um centro de serviço hacia Deus. E como eu disse antes, estimados, se nós outros hemos falhado, temos que reconhecer isto, que buscar a direção de Deus e pedir primeiramente perdão para Deus, reconhecendo: Senhor, eu he descuidado da criança de meus filhos, Senhor, eu he descuidado de meu hogar e minha família. Pero, estimados e estimadas, não basta com que dar somente e pedir perdão para o Senhor. Temos que ter humildade, ousadia e chegar na presença de nossos filhos e dizer: Hijo, minha hija, eu te amo, hija, minha hija, eu te amo, e me perdona porque eu não he passado tempo contigo, perdona porque muitas vezes eu não quero escutar o que tu está passando, perdona minha hija e perdona minha esposa, porque eu he negligenciado aquilo que Deus ha demandado sobre minha vida. Deus está buscando hoje homens e mulheres de valor, que sejam ousados na Senhor, pero que sejam ousados também para ministrar a palavra do Senhor dentro de seus hogares. Essa é a nossa responsabilidade hoje. Tudo que nós outros hemos vivido e enfrentado como sociedade hoje, só tem uma maneira de combater, é na presença, dedicando tempo sobre a vida da família e sobre a vida de nossos filhos, é sendo responsável com aquilo que Deus ha demandado sobre as nossas vidas. Eu te desafio nesta manhã. Você que tem escutado a palavra com os outros, e você da igreja, eu te desafio nesta manhã, com temor do Senhor no lago, que a palavra do Senhor coloca e demanda essa responsabilidade sobre nós outros. Não é sobre o pastor da igreja, não é sobre os líderes da igreja, é sobre minha vida. A responsabilidade da Nathalie pesa sobre meus ombros. A vida da Nathalie, o futuro dela, que se tu, de algum modo, não há cuidado a vida de tu filho, a criança de tu filho ou de tu hija, que tu assuma esse reto hoje, delante do Senhor, que tu assuma essa responsabilidade hoje, na presença de Deus, como madre e como padre. Ou para você que não tem essa intimidade com Deus, tu pode assumir um compromisso com Deus e pedir a direção dele sobre tu hogar, sobre a vida de tus filhos e hijas hoje. Também te desafio para que tu assuma o compromisso e assuma o compromisso de que tu e tu casa servirão ao único e verdadeiro Deus.
para que tu e tua casa sejam um centro de adoração e serviço hacia Deus. Amém? Oramos? Eu invito que incline suas cabeças e vamos orar. Padre, venimos à tua presença esta vez, outra vez, nesta tarde. E outra vez queremos te agradecer e louvar, porque tu eres Deus fiel. Queremos te agradecer e louvar, porque temos essa liberdade de, mesmo não podendo nos encontrar como igreja aqui no templo, podemos nos encontrar para escutar a tua palavra a diário. Podemos nos encontrar nas nossas casas a diário para meditar em tua palavra. Temos esta liberdade. Podemos nos encontrar toda semana como igreja, como tu povo, para escutar a palavra tua. E, Senhor, muito em particular, eu entrego esse mês em tuas mãos, em que hemos decidido e buscado direção tua para predicar sobre família. O que significa ser família? O que representa ser família? Qual é a responsabilidade nossa como sacerdote de nossos hogares? Qual é a nossa responsabilidade como padres e como madres? Senhor, eu entrego esta palavra que foi ministrada e pido obrar tu e Espírito Santo sobre a vida de meus irmãos, sobre a vida das nossas visitas que nos acompanham, sobre a vida dos amigos que escutam palavra todo domingo. Eu pido obrar tu e tu, misericórdia, que tu atue com poder em nossos hogares, que tu atue com poder nas nossas vidas, que tu manifeste que tu eres Deus Todo-Poderoso e que tu tenha um propósito para as nossas vidas. Padre, te pedimos perdão às vezes que hemos descuidado da labor que tu há confiado em nossas mãos. Pedimos que tu nos perdone e que tu, através da palavra, nos corrija, que através da palavra, tu nos guie, que através da palavra, tu manifestes de tua presença em nossas vidas, em nossos hogares. Padre, nós outros queremos assumir, sim, esta responsabilidade, que eu e minha casa serviremos somente a ti. Queremos de serviço hacia ti, para bendezir nossa família, para bendezir nossas igrejas, para bendezir a vida de nossa sociedade. Oi, Padre. Por isso encomendamos essa labor em tuas mãos e pedindo que tu nos dê ousadia, pedindo, Padre, que tu nos dê sabedoria, pedindo que tu nos guie, pedindo que tu nos use poderoso para a vida dos nossos filhos e filhas e também sobre a vida da nossa sociedade. Oi, Padre. Conduz-nos tu. Todas as nossas debilidades submetemos-nos, pedindo a liberdade em tu espírito, pedindo a ousadia, pedindo, Senhor, a intrepidez para seguir anunciando que tu és o único e verdadeiro Deus e que tu tenha um propósito em meio a tu povo, que tu tenha um propósito para a vida dos nossos filhos hoje e para o futuro deles, Padre. Assim eu consagro esse mês de predicação sobre família em tuas mãos, pedindo Espírito Santo que tu nos conduza e que tu ministre com poder através da palavra em nossas vidas, Padre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, Senhor.